Bueno, por suerte sirvió para ganar con toda la gente que está lleno. ¡Dale pase, hijo de puta! Nada, gracias a eso también que alentaron desde el primer minuto. Bueno, como te dije, está lleno y bueno, el triunfo para eso. A equipe toda tá de parabéns, cara. A gente foi muito resiliente durante toda a partida. Muito calor, jogo muito difícil, desgastante. Mas acho que o mais importante é que a equipe toda conseguiu ter uma mentalidade vencedora, conseguiu manter a cabeça no lugar o tempo todo. E o mais importante é que a gente conquistou a vitória. E agora é continuar trabalhando, porque são agora 7 jogos decisivos e a gente vai lutar e vai buscar até o final. Nuestro partido muy difícil, muy trabajado y nada, seguimos juntos, seguimos luchando por nuestro objetivo. Vamos, vamos, isso é Vasco! Foi importante, precisávamos. Sabíamos que vinha resultados negativos. A vitória nos mantém vivos. Tem que seguir trabalhando, falta muito ainda. Muita humildade. Trabalho, bora. Vamos, porra! Vamos! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço! Meu Deus do céu! Ainda sou o Dieguinho, o coração ainda tá pulsando aqui. Que loucura, irmão! Que loucura foi ontem! Vitória super, hiper, mega importante. Para deixar o pulso, como eu falei no pós-jogo, pulsando. A situação é delicadíssima e vocês vão entender ainda mais o porquê essa situação é delicada. Não caiam nesse papo aí de que 43 pontos escapa, porque para mim não vai escapar nem com 45 pontos esse ano. Eu vou explicar para vocês já já, e isso obriga o Vasco a ter uma pontuação ainda mais forte nessa reta final de campeonato. E olha, vai ser brabo. Talvez tenhamos o rebaixado com a nota de corte mais alta da história, tá? E vocês vão entender já já. Antes de eu explicar o meu ponto de vista e o estudo que eu fiz aqui, eu vou pedir para vocês deixarem o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram. Amanhã tem rodada já de Brasileirão e tem a final da Libertadores. Fluminense Boca, Boca e Fluminense no Maracanã. Sei que você vai secar muito esse jogo. Também tem o início da rodada com jogos que nos interessam demais. Então, faça sua fezinha na 1xBet. O link dele está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá e se cadastra, tá? Além de você apostar na maior do planeta, vocês ajudam demais o meu trabalho. Esse parceiro é fundamental para o Futebolaço continuar no ar. Posso contar com vocês? Além de vocês poderem apostar na maior do mundo, vocês podem ganhar bônus até de R$ 1.560 no primeiro depósito, porque o patrão ficou maluco. Usando o cupom promocional Futebolaço com temudo inicial no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Mas é só o primeiro depósito e até R$ 1.560, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos aqui discutir algumas situações. Primeiro, vamos aqui ao que os matemáticos calculam hoje. Quais são as probabilidades de chance de rebaixamento do Vasco, tá? Mesmo com a vitória ontem, o Vasco tem, na menor das projeções, mais de 50% de chance de queda. Então hoje, o mais provável é que o Vasco seja rebaixado do que ele fique na primeira divisão em termos matemáticos, tá? Vamos aqui às probabilidades e eu entro com a minha análise e com a simulação que eu fiz dos resultados aqui do Brasileirão, tá? O chance de gol calcula 0 chance de título, 4% de chance de Sul-Americana, rebaixamento 55,5%. Espião estatístico do GE, título 0%, Libertadores 0%, eles não calcularam Sul-Americana, rebaixamento 64,14%.
Infobola, título 0, Libertadores 0, não calcularam Sul-Americana, rebaixamento 54. Foi o que deu menor projeção para o Vasco. Probabilidade no futebol da Universidade Federal de Minas Gerais, título 0, Libertadores 0,001, meio loucura isso aqui. Sul-Americana 7,8%, rebaixamento 60%. Então a menor projeção de rebaixamento do Vasco é do Infobola, dá 54%, e a maior é a do espião estatístico do GE, que dá 64,14%. Tá? Então essa é a situação. Sul-Americana varia de 4% a 7%. As pesquisas que chegaram a calcular Sul-Americana pro Vasco, tá? E olha, cara, por quê? Que a situação do Vasco é muito delicada e nós somos ainda um dos favoritos, sim, a ser rebaixado, tá? Inclusive, tem uma galera que confunde muito as coisas e vocês sabem que a marca da minha característica aqui como apresentador do Futebolaço Podcast é a sinceridade e me deixar me levar pelas minhas emoções dos momentos de extrema felicidade e nos momentos de extrema tristeza também. Eu não sou aquele cara que fica fazendo tipinho, um personagem para vocês aqui. Acho até isso às vezes ruim, porque se a gente fosse mais frio e se posicionasse de uma forma mais, digamos, conveniente para aquilo que vocês querem ouvir no momento, mas seria comercialmente mais interessante. Mas esse não sou eu. Eu não consigo ser um personagem e fingir um sentimento ou inventar uma postura, tá? Então, é isso. Sobre a dancinha no começo do pós-jogo ontem que eu vi, que a galera se dividiu ali, cara, eu tava extremamente pessimista, achei que o Vasco tava rebaixado, e a vitória do Vasco, do jeito que foi, com o Aureliano fazendo um gol, eu comemorei a vitória e especialmente o gol do Luco Orediano, tanto que a musiquinha é brincando com o gol do Orediano. Entendeu? Aí tem uma galera, porra, palhaçada, daqui a pouco passa uma rodada, aí tá chorando aí que a gente não ganhou. Pô, tem uma galera que é amarga pra cacete. Foi a comemoração de uma vitória. Eu fiquei em casa dançando igual um maluco depois do jogo. Não sei você em casa, mas aí eu não posso, né? Eu não tenho esse direito. Você é incubado na tua casa, aí tu pode. Eu não, eu tenho que fazer escondido. Aí na frente aqui, igual o William Bonner. Boa noite, né? Estamos apresentando aqui agora o Futebolaço. Não tem uma galera chata pra cacete, tá? Mas enfim... por que eu acho, e eu falei isso no pós-jogo, dependente da dancinha e da brincadeira no começo, eu falei, o pulso ainda pulsa. O Vasco ainda é um dos favoritos para cair. A situação do Vasco é extremamente delicada. E vamos aqui, antes de eu trazer a simulação que eu fiz, explicar o porquê. Tem pouquíssimos jogos, cara, 7 jogos é muito pouco tempo para você tirar 3 pontos. Porque a galera acha assim, pô, é só 3 pontos, cara, é só uma rodada. Não é só uma rodada. Quando você tá atrás do time que tá à frente, o cálculo que você faz não é esse. Você tem que primeiro calcular quantos pontos o adversário vai fazer e aí depois você faz a sua conta. O time fulano de tal vai fazer 10 pontos nessas 7 rodadas. Opa, ele tem 37, ele vai para 47. Porra, eu tenho 34. Para mim chegar a 47, tá vendo como é que a brincadeira muda? Para mim chegar a 40... Peraí, já me embolei aqui. 47, porra, de 34 tem que fazer no mínimo 13 pontos. Para passar 14. Vai fazer 14 pontos em 7 rodadas, meu parceiro. Aí a gente tá falando de, para pegar um número redondo, são 5 vitórias e 2 derrotas. Tá vendo como é que o negócio fica assustador quando você faz a conta desse jeito? Quando você olha assim, porra, é 3 pontinhos, é uma rodada, parece mole. Mas tem que projetar o que o teu adversário deve fazer de ponto. E a brincadeira começa aqui. O Vasco tem uma competição de pontos corridos, concorrendo com outras 4 equipes, que em tese tem 2 vagas para ser rebaixado, que na minha opinião, na verdade, tem uma vaga. Eu acho que o Goiás já caiu, dificilmente o Goiás vai conseguir, pela tabela que tem, e por 5 pontos que ele tem que tirar, que na verdade é 6, porque o Goiás tem empate demais no campeonato. Dessa galera, eu acho que o Goiás já caiu. Eu acho que Vasco, Cruzeiro, Santos e Bahia brigam pela última vaga, e o Vasco é o que está em pior situação se comparando a seus concorrentes, tá? É como se o Vasco tivesse 6 rodadas para escapar e os outros times 7, porque eles têm uma rodada a mais pela questão dos 3 pontos, tá?
O Vasco tem 34, o Cruzeiro tem 37, o Santos tem 37, o Bahia 37 e o Goiás 32. Sendo que o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Cruzeiro tem um jogo a menos contra o Fortaleza lá no Castelão. Até acho que o Cruzeiro perde esse jogo, tá? Mas ele tem o direito de jogar essa partida e ganhar, empatar ou perder. Mas eles têm um jogo a menos. E aí a brincadeira é a seguinte. Eu vou trazer para vocês a simulação dos nossos concorrentes, do que eu acho que eles vão fazer de ponto, somar com o que eles têm, no final eu vou no Vasco. O Cruzeiro, que hoje é o primeiro time fora da zona com um jogo a menos, o Cruzeiro tem 37. Primeiro jogo do Cruzeiro, em ordem cronológica, né, do que seria por rodada, mas não vai ser exatamente assim que os jogos vão acontecer. O Cruzeiro pega o Fortaleza fora, eu acho que o Cruzeiro perde esse jogo. O Cruzeiro recebe o Internacional em casa. Esse é um jogo que pode dar qualquer coisa. É muito difícil cravar qual vai ser o resultado dessa partida aqui, tá? Eu acho que pode ser um empate, tá? Também pode ser uma vitória do Cruzeiro, que vem jogando muito bem. Por muito detalhe, não venceu o São Paulo ontem, que botou o que tinha de melhor em campo e jogou a Vera para ganhar o jogo ontem. Tá? E com o desempenho de ontem, o Cruzeiro pode perfeitamente vencer o Inter, sendo que o Inter, nessa rodada específica agora, se ele perde para o Cruzeiro em casa, o Vasco ganha, o Inter fica a 2 pontos da zona de rebaixamento e volta, faltando 6 rodadas, fica na situação embolada. Então eu acho que o Inter vai nessa rodada para dar uma porrada no Cruzeiro, se livrar de vez, pular para 42, travar o Cruzeiro ali e meio que se livrar dessa briga. Por isso eu acho muito difícil conseguir acertar qual vai ser o resultado desse jogo. Pode dar qualquer coisa. Mas na minha conta, já que eu estava meio que na dúvida por esse contexto, eu joguei um empate, tá? Contra o Vasco, eu botei aqui que esse jogo vai acabar empatado. Para ser bem sincero com vocês, eu acho que o Cruzeiro é franco favorito para ganhar esse jogo. É muito difícil o Vasco ganhar do Cruzeiro no Mineirão. Jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, pode puxar na tua memória todos os jogos Vasco Cruzeiro no Mineirão, lotado. É um inferno jogar lá. Eu lembro que vez ou outro o Vasco consegue um resultado importante contra o Cruzeiro. A gente empatou em 2-2 no jogo, inclusive, que foi fundamental para a gente ir para a Libertadores de 2018, que a gente disputou o Brasileiro de 2017. 2-2, o Rafael Silva marcou 2 gols naquele dia. Tô confundindo as bolas, esse foi 2015. 2017 a gente ganha de 1-0 com o gol do Paulão. Tá? Então, tô falando do empate de uma vitória aqui em jogos que eram importantes pra gente, tá? Mas, se for tirar a emoção aqui e falar friamente, eu acho que esse jogo aqui daria uma vitória do Cruzeiro. Porém, na situação que a gente tá, o Vasco, se ele quiser permanecer na primeira divisão, ele vai ter que vencer esse jogo aqui, tá? Mas, eu deixei aqui um empatezinho, meio que no muro também. São 2 jogos bem difíceis do Cruzeiro, que eu não consigo cravar muito, tá? O Curitiba, eles pegam fora, eu vou botar a vitória do Cruzeiro, eles recebem o Goiás, eles vão pegar o Goiás fora, na Serrinha eu botei um empate, eles pegam o Atlético Paranaense em casa, eu coloquei com a vitória, mas é um jogo também que pode dar qualquer coisa, vai depender de como o Atlético Paranaense vai estar, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, e botei 2 derrotas para o Cruzeiro nas 2 últimas rodadas. Eles pegam o Botafogo no Newton Santos e recebem o Palmeiras em casa. Jogo que pode ser, quem sabe, o jogo do título do Palmeiras, tá? Ou não. Então, a situação do Cruzeiro nas 3 últimas rodadas é pauleira. Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora e Palmeiras em casa, tá? Na minha conta aqui, na minha projeção, botando empate entre Vasco e Cruzeiro, o Cruzeiro soma 9 pontos. Sendo que o Cruzeiro tem 37, ele chega a 46 pontos, ele hoje tem saldo de gol 3, é a única dessas equipes que estão dentro da zona, ou próximo, brigando pela zona de rebaixamento, que tem saldo positivo. Só tem um detalhe, o Vasco tem mais vitórias que o Cruzeiro, então eventualmente as 2 equipes empatando em número de pontos, o Vasco fica à frente do Cruzeiro. Se fosse pelo saldo de gol, dificilmente a gente tiraria em 7 rodadas, porque o nosso saldo é menos 10 e o deles é saldo 3. Então tem uma diferença de 13 gols de saldo nessa brincadeira. Vamos ao Santos, que eu acho sinceramente que não cai. Tem o fator também, né? Boa vontade pra caramba da arbitragem com o Santos no ano do Brasileirão Rei. O Santos tem 37 pontos nessa rodada, agora eles pegam o Cuiabá.
eu acho que eles ganham esse jogo. Eles pegam o Goiás fora, eu acho que eles empatam. Eles pegam o São Paulo em casa, o São Paulo já passeando no campeonato. Acho que o Santos vai dar a vida. É um clássico, o São Paulo pode se motivar para tentar rebaixar um rival que nunca caiu. É uma possibilidade, mas se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, eu diria que o Santos é favorito para ganhar esse jogo. Porém, se der algo normal, que é uma vitória do São Paulo aí por ser clássico ou empate, a nota do Santos vai cair e aí o negócio pode mudar um pouquinho. Mas acho que esse jogo é o fiel da balança. É o jogo mais difícil de você cravar aqui um resultado, mas nas minhas contas eu coloquei uma vitória do Santos. Eu acho que eles perdem para o Botafogo fora. Fluminense, muito provavelmente, campeão já da Libertadores e parceiro no campeonato. Sendo assim, acho que o Santos vence o Fluminense. Se o Fluminense perder o título, ele vai ter que se matar na reta final agora para se classificar para a Libertadores. Aí temos um jogo. Aí esse jogo do Fluminense pode virar de figura. Depende muito da final da Libertadores de amanhã. Tô contabilizando o título do Fluminense na Libertadores, apesar de torcer para que isso não aconteça. Tô botando uma vitória aqui do Santos. E nas duas últimas rodadas acho que o Santos perde. Eles pegam o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e recebem em casa o Fortaleza, que acredito que vai estar brigando cabeça a cabeça por uma vaga na Libertadores, tá? Para finalizar, Bahia e Goiás. Bahia, o Santos então com a minha projeção soma 10 pontos, eles têm 37, encerram com 47. Falei que o Cruzeiro fecha com 46, o Bahia com 47, ou seja, a gente só toma uma vaga, né? Já tem um com 46, 47. Dependendo do que eu trazer para vocês de ponto aqui do Bahia, vocês vão ouvir já sabe que para escapar, o Vasco vai ter que chegar a 46 no mínimo, para ter uma vitória a mais que o Cruzeiro e ficar, ou chegar a 47 e dividir cabeça a cabeça, saldo de gols com o Santos. E a gente tem 34 para chegar a 47, 13 pontos, para chegar a 46, 12. Sendo que só tem 7 jogos, estamos falando de 4 vitórias e um empate, ou 4 vitórias. Olha que doideira, podendo perder só 2 desses próximos 7 jogos. Vamos ao Bahia. O Bahia pega o Grêmio fora, eu botei derrota. Eles pegam o Cuiabá em casa, botei vitória. Pegam o Atlético Paranaense em casa, joguei um empate. Pegam o Corinthians fora, botei uma derrota. São Paulo em casa, passeando no campeonato, vitória. América Mineiro, extremamente rebaixado, fora de casa, vitória do Bahia. E na última rodada, Atlético Mineiro, talvez brigando ainda cabeça a cabeça, vaga na Libertadores. Jogo bem difícil, joguei um empate. E esse é um jogo também que pode dar qualquer coisa. Com isso, o Bahia faz 11 pontos. O Bahia já tem 37, chega a 48 pontos. Difícil. Para a gente chegar a 48 com 34, a gente tem que fazer 14 pontos. Teria que ganhar 4 jogos e empatar 2, sendo que hoje o Bahia tem um saldo melhor que a gente em 6 gols. O saldo do Bahia é menos 6 e o do Vasco é menos 10. Acho que nessa projeção dificilmente a gente consegue alcançar o Bahia. E o time para mim que vai cair, acho que é uma vaga para 4 brigarem, o Goiás. O Goiás tem 32, o Goiás pega nessa rodada o Curitiba fora, eu acho que o Goiás vence, depois eles pegam o Santos em casa. Eu acho que eles empatam. Se o Goiás quiser lutar até o final pela permanência da primeira divisão, passa uma vitória nesse jogo aqui, que me diminuiria a pontuação do Santos e aumentaria um pouquinho a situação do Goiás, que ainda assim acho que não livraria o Goiás. Seria importante pra gente, porque eu acho que a gente é mais concorrente do Santos, do Cruzeiro e do Bahia do que do Goiás. Torcer por uma vitória do Goiás nesse jogo contra o Santos, tá? Depois eles pegam o Atlético Paranaense fora, eu botei derrota. Eles pegam o Cruzeiro em casa, eu joguei um empate. E seria talvez importante pra gente uma vitória do Goiás nesse jogo aqui. Depois eles pegam o Grêmio fora de casa, eu botei derrota. O Fortaleza fora também, botei derrota. E o América Mineiro em casa, botei uma vitória. Na minha projeção aqui, eles fazem 8 pontos. Vou torcer até para que façam mais no jogo contra o Cruzeiro e no jogo contra o Santos. Mas sendo frio, botei 8. Eles têm 32, chegam a 40. Então, o Goiás não chegaria aos 46 do Cruzeiro, nem aos 47 do Santos, tampouco aos 48 do Bahia. E agora vocês já sabem que, no mínimo, o Vasco, na minha projeção, tem que fazer 46 pontos.
Como o time com menos pontos aqui é o Cruzeiro com 46, e nós temos uma vitória a mais que o Cruzeiro, nos restaria para ficar na primeira divisão e empatar em número de pontos com o Cruzeiro. No critério de desempate, ficaríamos na primeira divisão. Nós temos 34, para chegar aos 46 do Cruzeiro, nós temos que fazer 12 pontos, tá? 12 pontos em 7 rodadas. Olha que situação delicada é a do Vasco. Nós teremos aí 21 pontos em disputa, a gente tendo que fazer no mínimo 12. A gente está falando aí de pouco mais de 50% de pontos, tá? Um aproveitamento aí de ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder. Se eu acertar essa pontuação do Cruzeiro, a gente consegue. Como é que eu calculei isso? Aí eu peguei o resultado dos outros pra gente se obrigar a fazer alguns resultados. Tem que ganhar do Botafogo de qualquer jeito, é um clássico aí em São Januário, é uma rodada que a gente precisa ganhar para continuar respirando, para não deixar a galera abrir mais pontos. Depois a gente pega o Cruzeiro. Eu acho, até falei para vocês numa lógica, que o Vasco perde esse jogo, mas como eu joguei nos resultados do Cruzeiro o empate, daria um pontinho a mais pro Vasco aqui. Nessa projeção, o Vasco fecharia com 47. Mas vamos deixar uma derrota do Vasco aqui, porque eu quero dizer para vocês o que a gente precisa para escapar. Tá? Vocês vão entender já já. Vitória contra o Botafogo, derrota pro Cruzeiro, lá no Mineirão. A gente pega o América Mineiro em casa, ganha, pega o Atlético Paranaense fora e perde. Esse aqui quase como 2 e 2 é 4. A gente pega o Corinthians em casa. A gente não ganha do Corinthians há 13 anos. E vai ter que ganhar esse jogo, irmão. Esse é o jogo que a gente vai ter que quebrar esse tabu, porque não tem como. Não tem como, porque não tem muito de onde tirar. É ganhar ou ganhar o Corinthians em casa. Lembrando que a gente não ganha do Corinthians em casa nem fora. Desde 2010 foi a última vitória em São Januário. Gols de Zé Roberto e Éder Luiz naquele dia. O Vasco pega o Grêmio fora, perde o jogo e recebe o Red Bull Bragantino em casa, talvez brigando pelo título ainda, talvez na última rodada já não, e já classificado para a Libertadores. Aí a gente vai ter que se virar e ganhar esse jogo. Aí eu botei aqui, vitória contra o Red Bull, vitória contra o Corinthians, vitória contra o América e vitória contra o Botafogo. 12 pontos. Contabilizei na minha conta, derrota para o Cruzeiro no Mineirão. Para ser o mais fiel, o mais, como é que eu posso dizer? O mais simples. Sendo que, se acontecer isso, olha a merda. Eu fiz que o Cruzeiro tem 46 pontos empatando com a gente. Se eles vencem a gente, eles pulam para 48. E se eles forem a 48, com esses 46 aqui que eu calculei, a gente está rebaixado. Então, a conta para a gente não cair é pegando, emulando o resultado que eu dei na conta do Cruzeiro. A gente não pode perder no Mineirão e tem que empatar. Aí a gente ganha do Botafogo, ganha do América, ganha do Corinthians e ganha do Red Bull, 12. Com um pontinho feito contra o Cruzeiro, 13. Com esses 13 pontos, a gente tem 34, chega a 47 e cai o Cruzeiro com 46. A gente empata com o Santos também com 47. Vai depender de saldo de gols. A diferença hoje entre Vasco e Santos são 9 gols. O Vasco tem menos 10 e o Santos menos 19. Talvez a gente acabe empatado com o Santos e à frente do Santos no saldo de gols. Então, a parada é a seguinte. Se o Cruzeiro fizer os resultados que eu pontuei, vai ser o Cruzeiro o primeiro time mais próximo em termos de pontuação da gente encaixar. E a gente vai ter que fazer no mínimo 46 pontos, tá? Olha que parada difícil. Então, na minha opinião, esqueçam aquele papo de 43 pontos. Os tais 45, que é o número mágico, talvez esse ano não seja suficiente. Por quê? Esse campeonato tá muito esquisito e eu vou explicar o porquê. Se você for analisar friamente, tem que cair 4 times. Acho que o América, o Curitiba e o Goiás são times perfeitamente caíveis. Sendo que eu não acho o Vasco time para cair, não acho o Santos time para cair, não acho o Bahia time para cair, não acho o Cruzeiro time para cair. Eu acho que um time roubou, né, competência e mérito deles, a vaga desses times que eu tô citando aqui. Vasco, Cruzeiro, Santos e Bahia. Foi o Cuiabá. O Cuiabá, que já tem 40 pontos, dificilmente será rebaixado. Se fosse pegar por nível técnico,
e até por força de camisa, seriam esses 4 rebaixados: Cuiabá, Goiás, Curitiba e a equipe do América. O Cuiabá tá roubando a vaga. E aí alguém que não tinha time para cair vai dançar e vai cair, tá? Se for pegar camisa, mas o Fortaleza já mudou isso nos últimos anos e hoje o Vasco é time ioiô e o Fortaleza não, a gente poderia trazer o Fortaleza para esse bolo se você esquecer os últimos anos maravilhosos do Fortaleza e pegar a história do Fortaleza como um todo. Mas essa história o Fortaleza está mudando e hoje ele não é mais esse time que briga para subir e descer, muito pelo contrário. Ele briga já por título de Copa e recorrentemente está se classificando a Libertadores. Então foi esse o cenário. Ano que vem vai subir uma galera aí com menos camisa e a gente vai ter mais equipes de menos camisa disputando a Série A e aí fica menos difícil a luta para os gigantes, tá? Então esse campeonato foi muito específico porque depois de muitos anos todos os 13 times ou 12 times considerados grandes do Brasil estão de novo na primeira divisão, com clubes como o Atlético Paranaense, que eu já considero um clube grande do futebol brasileiro. Você coloca no bolo, você tem o Fortaleza, que subiu o sarrafo e se colocou também numa boa condição. Sobra pouquíssimas vagas para você empurrar 4 times rebaixados. Eu acho até que o Brasil tinha que mudar essa questão de rebaixamento e adotar o que é feito em várias grandes ligas do mundo, que não caem 4, caem 3 equipes, tá? Podendo até você fazer ali um playoffzinho, né, da última vaga da segunda divisão para o time que está dos times da segunda divisão para ver quem sobe, tá? Sobe o primeiro e o segundo, e é o terceiro e o quarto, faz um playoff entre eles para ver quem pega a última vaga, tá? Acho que 4 times, principalmente no Brasileirão, que a gente tem tanto time grande, eu acho que é muita vaga para cair. A gente está falando aí de 20 clubes caindo 4, 20% do campeonato, é muita coisa, tá bom? Então é isso, galera, assim a gente encerra aí a nossa primeira edição. Então acho que vai ser muito difícil, é muito delicada a situação do Vasco e para não cair a gente tem que fazer entre 46 e 47 pontos, tá? Esse campeonato vai ser muito atípico pelo que eu citei. Tomara que naqueles jogos ali que eu falei para vocês, que o Goiás pode ser o fio da navalha e me surpreender na pontuação e roubar pontos do Cruzeiro e também do Santos, trazer essa nota de corte um pouco mais para baixo. Que o Santos pegue aí talvez um São Paulo mordido na questão de tentar rebaixar um rival e um Fluminense que tenha perdido a Libertadores para que possa ali também tentar arrancar pontos do Santos. Aí a nota de corte pode baixar mais um pouquinho. Mas sem esse cenário que eu acabei de cantar para vocês, acho que a nota de corte pode ser bem alta, tá bom? Então é isso. Não sou dono da razão, não sou mãe de Ná, não consigo prever o futuro, não sou Deus, tá? Então é só um palpite. Pode chegar lá, eu errar absurdamente, e eu tenho aqui a minha continha que eu tô fazendo desde que faltam 10 rodadas para acabar o campeonato, eu só errei um resultado do Vasco. Eu botei vitória do Vasco contra o Inter, a gente perdeu, mas eu acertei na minha planilha pessoal os resultados de Cuiabá e Goiás. Botei empate contra o Goiás e vitória contra o Cuiabá. Então de 3 resultados eu acertei 2, ou seja, eu erro, né? Mas também tô com uma margem boa de acerto. Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço. O pau vai comer aqui nos comentários agora. Compartilha e espalha pra geral essa resenha aí. Faltando menos rodada para acabar, eu pego o simulador do GE, simulo todos os resultados, a gente vai acompanhando a evolução da classificação e eu faço um outro vídeo. Mas para hoje, o que resta da festa é essa meleca aí, tá bom? Tamo junto, logo mais eu volto com a segunda edição. Fui!